Olá, São Paulino, olá, São Paulina, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar aí diversos assuntos, vamos falar do São Paulo Futebol Clube, do próximo jogo do Tricolor, só na próxima quarta-feira, dia 22/11, o jogo das faixas, aí eu já falei muito sobre isso aqui no canal. Vamos também dar uma pincelada sobre o jogo do Brasil, rapaz, Colômbia e Brasil, porque estamos aí em data FIFA, né? O Brasileirão aí já está chegando ao fim, paralisado, né? Pelas questões da data FIFA, e vamos comentar esse jogo porque tinha algo nesse jogo que nos interessa muito. O que será que aconteceu? O que é que interessa tanto um jogo entre Colômbia e o Brasil para o São Paulino em específico? O povo brasileiro, né? Às vezes quer ver o jogo da seleção, mas o que interessava o São Paulino, hein? E vamos falar também da situação do Lucas Moura. E também vamos falar de Calério, nosso argentino aí. Boas notícias, pessoal. Então é isso, esse é o canal Santo Paulo Gamer. Vai chegando aí, pessoal. Se inscreva no canal, deixa o seu like e vai chegando com a gente aí. Ó, pessoal, fica até o final do vídeo. Vou falar um pouco de tudo hoje aqui, mas fazer um parênteses hoje para falar do jogo entre Colômbia e Brasil. Foi um jogo, começou ali com uma intensidade meia morna aí, né? Mas depois o jogo foi pegando. Colômbia e Brasil jogaram pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, né? Aquela Copa que será nos Estados Unidos, México e Canadá. E o jogo foi na Colômbia e o jogo foi 2-1 para a Colômbia, de virada. O Brasil, falando um pouco do Brasil, o Brasil tá numa reconstrução, né, gente? O Brasil vem de um resultado aí muito decepcionante na Copa do Catar, né? Fiquei muito triste com aquele jogo. Acho que o Brasil tinha condições aí de, no mínimo, chegar à final. Mas, enfim, são águas passadas, a gente já falou bastante disso. O Diniz aí tem uma missão muito difícil, é um time em reconstrução. E aí, meus amigos, é um time que precisa aprender a jogar sem o Neymar. Isso, meus amigos, vamos falar aí a Neymar dependência, né? Gente, infelizmente, o Brasil depende muito do Neymar, né? O Neymar, para nossa seleção, é um jogador ainda que é muito acima. Vocês vão me desculpar, e tem gente que gosta do Neymar, tem gente que não gosta do Neymar. Enfim, vamos separar as coisas, né? O Neymar, jogador, eu acho que poderia ser mais do que né? Mas o Neymar, pessoa aí, ele que tem as questões da vida dele, algumas pessoas criticam, mas aí, enfim, são coisas da vida pessoal do Neymar. O que nós temos para falar do futebol é que a seleção sofre muito sem o Neymar. O time parece que fica perdido, sempre procurando ali o Neymar, né? E então o Diniz vai ter um grande desafio pela frente. Eu nem sei se, na minha opinião, o Diniz ele tem a envergadura para o tamanho dessa missão, uma reconstrução de seleção, uma defesa assim em transição, né, de jogadores, né, não em transição de jogada, a defesa em transição é muito difícil, laterais que não conseguem encontrar, alguns se machucam e, enfim, muito difícil. Eu acho que o desafio da seleção até 2026 é grande. Eu achei que na Copa iria ser mais fácil, mas parece que vai ser bem difícil essa missão. E a seleção realmente precisa aprender a jogar sem o Neymar, porque talvez até a próxima Copa do Mundo já não... A gente nem sabe se ele vai conseguir jogar, né? Está em recuperação e eu aqui do canal já falei sobre isso, torço muito pela recuperação dele. E que ele volte em alto nível, e que ele seja feliz jogando futebol, e que dê muita alegria para nós também, né? Mas enfim, pessoal, eu não sou daqueles que torcem contra a seleção, mas eliminatória assim eu vejo um jogo ou outro. Jogo bom, o jogo de ontem foi bom, foi tão bom que a Colômbia virou o jogo 2-1. E o que tinha lá que nos interessava, o que será? O camisa 10 da Colômbia, James Rodrigues, rapaz, que fez aí, começou jogando com a faixa de capitão, camisa 10, o craque do time da Colômbia, correu, marcou, deu carrinho, armou jogadas no primeiro tempo. Meu Deus, no segundo tempo ele tentou ter a mesma intensidade, né? Mas ele correu até, disputou bolas, mas aí já vi que nos 15 minutos ali ele já deu uma segurada, né? Já deu aquela andada.
E aí, veja, a Colômbia acabou empatando o jogo. E falar do segundo gol, que foi uma assistência dele, mas ele já viu que ele já estava ali tomando trombadas e tal. Mas foi aos 39 minutos, me desculpem aí, que aconteceu ali, ele teve um encontrão e teve uma cãibra, né? E aí foi possível ver ali na imagem as pernas dele ali pra cima, rapaz, né? Deu pra perceber ali um emplasto, aquele, eu não sei se é o nome emplasto, ali na perna esquerda, ali na coxa, entendeu? E aí remeteu ali a última, o último motivo que ele não jogou pelo São Paulo contra o Santos, ali que teria sido essa contratura, esse problema na coxa, né, no posterior da coxa. Então ele jogou meio no sacrifício, será? Enfim, essas são as perguntas aí, e aí o São Paulino fica naquela dúvida. Olha, rapaz, eu não sei qual é o problema, mas o que eu vi foi um Rames ali. O que a gente vê, parece, que a gente já começa a enxergar que existem dois Rames, né? O que joga na seleção colombiana, super motivado, entra ali, capitão, com a sua torcida, com o seu time, que ele é identificado, né? Faz todo sentido. E o Rames do São Paulo, que parece que ainda não se encontrou. Me lembra muito, às vezes, o Neymar, sabe? De alguma fase do Paris Saint-Germain. O Neymar, às vezes, motivado na seleção, mas desmotivado no Paris Saint-Germain. Enfim. Alguns questionamentos de ambas as partes, né? Para o Rames e para o São Paulo / Dorival Júnior, né? Assim, o Rames jogou ali, ele jogou o jogo todo. E valeu a pena, porque no final ali o cruzamento, né, a assistência para o segundo gol, o gol da virada aí da Colômbia foi dele. Mas você via que ele já estava meio cansado. Veja, o Dorival fala que ele não tem a forma, que não dá para jogar o tempo todo, os 90 minutos, sempre saca antes, ou não coloca porque não está com uma disposição física, na melhor forma física. Aí também o futebol é diferente, porque tem que marcar. Aí tem gente que fala que o Lucas e ele não vão conseguir jogar junto, mas veja, o Lucas está machucado, né? E do Lucas nós vamos falar daqui a pouco. Mas veja só, não foi isso que a gente viu ontem, tá? Eu tô fazendo esse vídeo, eu nem vi o caso, eu vi uma ou outra opinião, bem pouca coisa sobre esse jogo, mas eu assisti o jogo todo, tá? Ontem eu fiz questão de ver o jogo. E assim, fiquei muito focado no Rames. E assim, ele jogou com muita vontade, ajuda o time e tal. Primeiro tempo ele deu até carrinho, ajudou na marcação, correu dentro da área, até no segundo tempo. Então, ora, preciso aí, alô Muricy, alô diretoria de futebol, né, Carlos Belmonte, diretoria, Dorival Júnior, precisa conversar com ele, o que está acontecendo? Então, quer dizer, ele não desceu para jogar contra o RB Bragantino porque estava com uma indisposição, mas no domingo ele estava no Grande Prêmio do Brasil em Interlagos, ok, né? Estava no descanso dele, está no direito dele, o jogador tem família, tem todo o direito, mas ok, tudo bem que ele não foi lá correr, né? Mas veja, tudo bem, aí teve uma indisposição intestinal, ok, acontece com todo mundo, tá bom. Só que na quarta-feira do jogo do Santos, ele teve esse problema na coxa. Sentiu a coxa lá e olha, não vou conseguir jogar. Será que ele não conseguia jogar ou ele já estava querendo se preparar por estar em melhor forma para esse jogo da Colômbia, que é um jogo importante. Inclusive a Colômbia, se eu não me engano, está na 3ª posição e o Brasil foi para a 5ª posição. Jogo em casa, tudo, um jogo muito físico, tal, mesmo o Brasil sendo um time em reconstrução, é o Brasil e outra. Vamos falar aqui, o Rames, ele não tá na forma, tal, mas o Rames jogou contra o Brasil, é um time rápido. É o Brasil ainda, né? É o Brasil. Tinha lá o Vinícius Júnior, tinha lá o nosso Rodrigo Raio, né? O Brasil tem bons jogadores. Enfim, o que acontece? Por que ele não consegue jogar no São Paulo? Olha, meus amigos, precisa alinhar tudo isso porque fica uma coisa meio estranha e assim, o torcedor fica meio com aquela cara de pastel, né? Vamos combinar? Então, eu acho que as partes precisam se entender. O Rames precisa, olha, você precisa ajudar o time,
Mas o time também, o Dorival, precisa ver, olha, a diretoria aí, o Muricy precisa cobrar. Por que o homem não joga? Ah, ele não se encaixa no esquema. Ok, vamos fazer ele encaixar. E já tem algumas linhas que dizem que quando o Lucas e ele estiverem saudáveis, os dois não podem jogar junto. Enfim, em termos, eu discordo. Acho que dá para fazer um esquema que dê para os dois jogarem. Pelo menos um tempo, né? Mas enfim, eu ainda acredito no futebol, não tão, sabe, aquele futebol mais trancado. Eu acredito ainda no futebol mais jogado, sabe? Mas enfim, eu sou um sonhador, né, meus amigos? Mas vamos lá. E aí, falando nele, né, já que eu citei o Lucas Moura, esse tá dando um exemplo, né? O Lucas é uma pessoa, né, muito diferente, assim. Ele como atleta, como pessoa, você vê que é um cara que se cuida, né? Um dia desses a esposa dele postou nos stories do Instagram, ele comendo lá arroz integral, peixe, como é que é? Ovo, salada, aí fala assim, olha, eu admiro que ele é um cara muito regrado, ele come a mesma coisa há não sei quantos anos, então parabéns pro Lucas, né? Isso só faz bem a ele, que ele vai ter uma carreira longínqua, ainda mais ele que é um jogador de explosão, né? Então, parabéns pro Lucas, ele que treinou na folga aí do dia 15, para estar pronto aí pro jogo das faixas contra o Fluminense no dia 22, que é o próximo jogo do feriado. Então a gente só tem que aplaudir. Lucas, parabéns. Só que tem essa questão aí, a novela Lucas, fica ou não fica? Realmente aí, os grandes jornalistas, os comentaristas, é o grande assunto de São Paulo. E não tem uma decisão, não tem uma opinião. Uns dizem que vai, outros falam que fica. O Lucas tem indicado jogadores. Se o jogador vir, ele fica. Se o jogador não vier, ele vai embora. Ninguém sabe. Nós estamos a 3 semanas do campeonato acabar e da temporada acabar. Eles entram de férias e a gente precisa saber o que o Lucas vai fazer. Porque, veja, na minha opinião, sincero, honestamente, eu acho que o planejamento do ano que vem é um com o Lucas e outro sem o Lucas. O Lucas foi peça-chave, gente, principalmente contra o jogo contra o Corinthians, o jogo contra o Flamengo. O Lucas levou o São Paulo Futebol Clube a outro nível. Precisa decidir. Eu sinto que ele quer ficar, mas tem a família, mas ele também quer ficar para competir. Só que também, eu entendo lá do clube que também o Lucas não é o time dele, não é o Lucas e mais 10. Entendeu? Então, meus amigos, vai precisar, o Dorival vai ter que ter muita calma, vai ter que fazer a gestão desse grupo direitinho, porque tem outra, ainda temos agora o James Rodrigues, entendeu? Que já vai voltar, acho que na terça-feira, ou nem dá tempo de jogar na quarta-feira, então ele vai, eu vou querer descansar, porque ele vai correr pra caramba aí nos jogos das eliminatórias. E aí, meus amigos, tem essa questão do Lucas, que está em aberto, e estamos neste drama, fica ou não fica o Lucas? Eu não tenho como dizer o que vai acontecer, mas no fundo do meu coração eu vou falar que ele fica, porque eu torço por isso, né? Mas enfim, então ele vai estar pronto teoricamente para o jogo das faixas. E última aí, a grande boa notícia, o nosso argentino Jonathan Calleri, ele já está nos campos treinando, o homem é brabo, é comprometido, é um cara que a gente vê que é identificado com São Paulo. Voltaria só ano que vem, mas ele já fez a operação e já está retornando aos campos e começando os trabalhos no gramado. Então, meus amigos, excelente notícia. A gente só tem a agradecer. Ele fez lá a tatuagem da Copa do Brasil. Um argentino gravou a palavra Brasil no corpo, rapaz. O homem é bravo. Então a gente só tem que agradecer muito o Calleri, que ele volte logo ainda esse ano. Já pensou coisa boa? Faça a pré-temporada e venha voando. É isso que a gente deseja para o nosso argentino, Jonathan Calleri. E é isso, pessoal. Essas foram as notícias. James Rodrigues, Brasil, que tá indo muito mal, né? Tem que abrir o olho. A novela Lucas, fica ou não fica, e Jonathan Calleri. Beleza, pessoal? Então é isso, já sabe, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e tudo pelo Tricolor Paulista!